Hello, divinos seres! Eu espero que vocês estejam muito bem nesse sabadão. E eu tinha prometido de fazer uma live ontem e acabei não fazendo por conta de problemas com a conexão, né? Teve uma chuva muito forte aqui na quinta-feira e eu acabei ficando sem uma conexão boa, por isso que eu não entrei. E eu quero aproveitar hoje para dar essa justificativa aí para vocês e também cumprir a minha promessa com vocês. Bom dia, Ed, sejam todos bem-vindos, Lucas. E hoje a gente vai falar aqui, numa breve live, sobre o que te impede de avançar na vida. Só confirma para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo direitinho, se tá tudo ok. E eu vou trazer aqui uma percepção de algo que muitas vezes passa desapercebido aí na nossa vida e a gente não entende, né? Obrigada, Ed. O porquê que a gente, por mais que se esforce muito, a gente não consegue avançar. E às vezes tem um movimento de você querer fazer o que tem para fazer, sabe? E aí você fala, meu Deus, eu tô procrastinando, e não é procrastinação. Não é apenas preguiça, descompromisso, é algo mais profundo. É algo que você carrega dentro de você e que alimenta não só a sua mente, como também as suas emoções, os seus sentimentos. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje, para que vocês possam ter a clareza de que muitas vezes não é só o querer, a gente precisa se reconciliar com a nossa alma, com a nossa essência e ter um olhar mais profundo para a nossa existência. Todas as pessoas, né, dizem, e você deve ter ouvido muito, eu mesma como psicanalista sou uma que falo muito sobre isso, que as feridas emocionais, elas nascem na nossa infância, mas tem feridas específicas que surgem muito antes do nosso nascimento. Não sei se você já ouviu falar num projeto Genoma. Vocês vão ouvir agora a professora chamando o nome das crianças que estão concorrendo aí a uma vaga de natação, tá? Mas foca aqui em mim, ok? Houve esse projeto Genoma, e nesse projeto Genoma, o que acabou? Foi um projeto que nem conseguiu aí cumprir o seu propósito específico, mas serviu para algumas descobertas. E qual foi uma dessas descobertas? Uma dessas descobertas foi que a gente carrega dentro da gente não só o DNA, a genética que determina a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, a cor dos nossos cabelos, mas a gente carrega também as memórias dos nossos ancestrais. Olha que forte isso, muito forte, né? Então, o que acontece? Quando você nasceu, e principalmente as mulheres, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a mulher, quando ela nasce, ela já nasce com os óvulos dela, formadinho ali, né? E aí, o que acontece? Observa bem. Se a gente herda as memórias dos nossos antepassados, né? Se a gente herda também as emoções dos nossos antepassados, uma coisa que talvez você não saiba é que quando você estava ali no ventre da sua mãe, tá? No ventre da sua mãe, você estava ali acreditando que você era uma pessoa só com ela. Você não imaginava que ela era uma pessoa e você era outra. Era como se você fosse uma pessoa só. E aí vamos voltar um pouquinho, né? Eu acabei de falar aqui dos óvulos, que quando a nenenzinha ali, a bebê nasce, quando nós nascemos, a gente já nasce com os nossos óvulos formados, certo? Eu vou te convidar para olhar
para a história das suas ancestrais, das suas mães, avós. E para isso eu vou te levar lá para a década de 40, onde centenas de mulheres, elas foram abusadas na guerra. Elas tiveram que abandonar as suas casas, as suas terras natais, ir para um país estranho. Essas mulheres, elas não tinham voz. E aí eu quero te convidar a pensar um pouquinho agora lá na sua avó, na sua bisavó. E imagina como essas mulheres eram quando elas eram crianças. Observa assim, ó, essas mulheres que trouxeram tanta dor e que não tinham voz, como elas se comportavam? Como isso refletia na vida delas? E aí pare e pensa um pouquinho. Todas essas emoções que a sua bisavó carregou em si, todas as histórias que ela vivenciou lá na guerra, né? Um período de escassez. Quando ela gerou a sua avó sentiu tudo o que ela sentia. A sua avó comeu tudo o que ela comia. A sua avó carregou em si tudo que ela carregava e acreditou que era dela, que fazia parte dela. Depois veio a sua avó e gerou a sua mãe. E assim como aconteceu antes, tudo isso, todas essas informações de dor que a sua avó carregava, foram transferidas lá para sua mãe. Aí você lembra que eu falei que os óvulos, né, são órgãos que são formados dentro do ventre lá da mãe, né? A gente já nasce com os nossos 2 óvulos, né? A grande maioria das mulheres. Todas essas informações foram registradas nesses óvulos. Então, quando a sua mãe te gerou, ela também transferiu para você tudo aquilo que ela acreditava ser uma verdade. Aí hoje você tenta fazer um movimento de ir para a vida, de fazer algo diferente, você não entende o porquê que você não consegue. Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo fazer o que eu tenho para fazer? Aí você começa a sentir uma irritação, uma raiva, você não entende o porquê você está desconfortável, você simplesmente explode do nada e depois você se arrepende e fica envergonhada. Poxa vida, meti os pés pelas mãos. Você começa a vivenciar um excesso de barulho na sua mente. E todo esse barulho, ele esconde um vazio que tem dentro de você. Quantas vezes, quando você era só uma criança, você procurou a atenção da sua mãe? Você procurou o acolhimento, o elogio, o reconhecimento, o biscoito, né? E você não recebeu porque a sua mãe estava ocupada demais. Ocupada com as dores que ela carregava nela, ocupada com as demais demandas da casa, com o cuidado com os filhos, né? E tudo isso fez com que você se sentisse desamparado. E aí o que você passou a fazer? A tentar se encaixar inconscientemente o que você acreditava que fazia, né, você pertencer à sua mãe. E aí de repente a sua mãe chegava em casa cansada, reclamando demais, exigindo demais dos outros, fazendo cobranças. E aí você passa a replicar exatamente tudo aquilo que você um dia criticou da sua mãe.
porque você carrega ainda em você todas as confusões e dores que ela viveu e que você desenvolveu na sua primeira infância. Tá vendo como o buraco é mais embaixo? E aí eu te convido a parar um pouquinho e pensar com quem você aprendeu a ser da forma que você é. Todas essas mulheres que vieram antes de você, elas não tinham escolha de fazer algo diferente. Mas você tem. Você tem escolha de acessar essas feridas e escrever uma nova história. Quanto mais na raiva, mais no automático você está, mais próximo você fica das suas ancestrais. Mais fiel você fica à história dessas mulheres e mais você replica tudo isso. Quando você nasceu, você tinha uma linha física que te ligava à sua mãe, que era o cordão umbilical. Ele foi cortado. Mas existia uma outra linha que é eterna e que jamais será cortada, que é a emocional. E essa permanece em você. E quando você tem consciência das dores das suas ancestrais e das limitações das suas ancestrais, você tem o acesso à informação de que existe uma tendência a você replicar tudo isso e viver uma vida mais escassa, mais difícil. Então, o que eu quero te convidar hoje com essa conversa é a ter autonomia de olhar para a sua história, olhar para a história das suas ancestrais e a começar a se conectar com pessoas, com situações, com serviços, com trabalhos, pelo motivo certo. Porque a maioria das escolhas que você tem feito na sua vida, de uma forma inconsciente, são alimentadas por esse amor interrompido, por essas dores emocionais que você herdou lá no ventre da sua mãe. E tudo isso vai te condicionar a buscar segurança e para buscar validação, fazendo com que você muitas vezes não acesse a sua potência e não viva o seu chamado. Faz sentido para vocês? Então eu quero fazer um convite para vocês hoje aqui. Essa semana estou abrindo as vagas para o grupo Jornada Vida Plena. Esse grupo ele vai ter 5 encontros via Meet, de aproximadamente 1h30, 2 horas cada encontro, onde você vai acessar essas camadas profundas que alimentam essas feridas e que geram sentimento de insuficiência, insegurança, procrastinação, baixa autoestima e que te limitam e não permitem que você viva a vida que você merece viver. O valor é um valor simbólico de apenas R$280 e as vagas são limitadas. Então, me chama no direct para que você possa garantir a sua vaga, ok? Assiste de novo essa live, eu vou deixar ela salva aqui por aproximadamente 24 horas. Assista novamente essa live e olha para a história das suas ancestrais, olha para a história da sua avó, da sua bisavó, da sua mãe e vai observando os resultados que essas mulheres tiveram na vida delas, para que assim você possa olhar para você e perceber o que você está replicando na sua história. Muitos medos que você carrega não são seus. E eu posso te ajudar a reconhecer e a se despedir disso.
Um ótimo sábado para vocês. Um grande beijo e eu te vejo no grupo Jornada Vida Plena.